Bom dia, turminha, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Amanda, da disciplina de Ensino Religioso. E na nossa aula de hoje, que é a aula de número 9, a gente vai estudar sobre o conceito do mito e do seu papel nas religiões, tá certo? Então, para iniciar nossa aula, eu vou estar lendo esse texto junto com vocês e explicando também, tá? É o texto do dia 19/7/2021, aula 9, tá certo? Então vamos começar. O conceito do mito e do seu papel nas religiões. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e dos seres humanos. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Estes componentes são interligados com fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. O objetivo principal do mito era transmitir conhecimento e explicar tudo aquilo que era importante na vida das pessoas. O conhecimento mítico, só um minutinho. O conhecimento mítico era transmitido através de o conhecimento mítico, ou conhecimento mitológico, ou conhecimento do mito, era transmitido através de rituais, danças, sacrifícios e orações, mas principalmente pela figura do rapsodo. O que é um rapsodo? Um rapsodo na Grécia Antiga era um cantor, um artista popular, que ia de cidade em cidade recitar poemas, histórias épicas dos heróis, dos deuses, dos monstros. Então, era um artista popular, tá certo? Que contava as mitologias em formas de poema ou em formas de história, de histórias, né? Recitando esses poemas e essas histórias. E assim, através da figura do rapsodo, a mitologia era levada, né, de cidade em cidade e as pessoas tinham conhecimento de forma oral, né, das histórias e das mitologias do seu próprio povo, certo? Então, continuando. Mas principalmente pela figura do rapsodo, né, que acompanhados de um instrumento musical, que era a lira, que era tipo um violão bem grande, e eles iam tocando esse instrumento e recitando o poema ou então contando a história, certo? Acompanhados de um instrumento musical, a lira, esses poetas declamavam as narrativas míticas, entretinham e educavam as pessoas, certo? Os mitos têm um caráter simbólico e também didático, porque ele tem a função de educar as pessoas, levando, né, através da figura do rapsodo, toda a história da mitologia, toda a cultura, todos os costumes da época, tá certo? Os mitos têm como caráter simbólico e didático, explicam a origem dos seres humanos através da união de fatos históricos com personagens sobrenaturais e histórias sagradas. O mito não é um conto de fadas ou uma lenda, mas a própria verdade para aqueles que compartilham desse tipo de conhecimento. Ou seja, mesmo que tenha, vamos dizer assim, simbologias sobrenaturais de algo que talvez fosse muito imaginativo, né, para nós que somos humanos, o mito sempre teve essa função de compartilhar conhecimento entre as pessoas. Então, para aquela determinada cultura, é uma verdade, mesmo que para outra cultura seja apenas um mito ou uma história contada. Então, dependendo do contexto em qual o mito está inserido, ele pode ser sim uma verdade para aquela, vamos dizer assim, para aquela cultura, né? Mesmo que seja algo muito imaginativo, muito sobrenatural, que talvez seja difícil até de explicar, mas no contexto daquela cultura, aquele mito tem a função, né, de levar o conhecimento e a verdade para aquela cultura, tá certo? Então vamos continuar. Um mito não é um conto de fadas ou uma lenda, mas a própria verdade para aqueles que compartilham esse tipo de conhecimento. A mitologia é o estudo do mito. Já a mitologia vem do mito, né? É como se fosse
uma ramificação do mito. Então, a mitologia trata-se do estudo do mito, das suas origens e significados. Os mitos mais conhecidos fazem parte da mitologia grega, que expressam a maneira de pensar e conhecer e falar da cultura grega. Alguns exemplos da mitologia grega são os deuses do Olimpo, os titãs, outras figuras mitológicas como os minotauros, que eram metade homens e metade touros, né? Os centauros, que eram metade homens e metade cavalos, no caso. As ninfas, que eram as fadas. As quimeras, que eram monstros de várias cabeças. Os ciclopes, que eram monstros que só tinham um olho no meio da testa. As sereias e assim por diante. Entre os mitos mais conhecidos está o mito de Narciso. Vamos lá. Na mitologia grega, um dos mais famosos mitos é o de Narciso, um jovem tão bonito que despertou o amor de Eco, que era uma bela ninfa. Narciso rejeitou esse amor, fazendo com que a ninfa ficasse destruída com a rejeição. Como castigo, a deusa Nemesis fez com que ele se apaixonasse por si próprio. Então, no dia em que Narciso viu seu reflexo no rio, ficou admirando a sua própria beleza até que definhou e morreu. Então, por que, professora, o mito de Narciso é tão, vamos dizer assim, é tão conhecido? Porque o mito de Narciso trata-se daquela pessoa que ama tanto a si mesmo, vamos dizer assim, que ama tanto a sua figura, a sua imagem, a sua beleza, que ela não vê beleza nas outras pessoas. Mas no caso de Narciso, do mito, foi castigo, pois ele se tratava-se de um jovem muito belo, e daí despertou a paixão em uma ninfa, que se chamava Eco. Só que ele a rejeitou. Então, como castigo, a deusa Nemesis fez com que ele adorasse tanto a sua autoimagem que ele morreu e definhou. Então, quando ele viu o reflexo dele no rio, ele achou aquela figura tão fantástica e tão bonita que ele ficou ali por horas admirando a sua própria beleza, a sua própria imagem, até que, com o passar do tempo, né, sem sair sem sair do rio e sem parar de admirar a sua própria imagem, então ele morreu, ele definhou e morreu. Então, quando a gente vê uma pessoa que gosta tanto de si, da sua imagem, a gente tem o costume de chamar ela de narcisista. A fulana é tão narcisista que ela se acha tão bonita que só tem ela bonita aqui no mundo. Então, a gente tem o costume de chamar essa pessoa de narcisista através do mito de Narciso, certo? Então, vamos agora para o papel do mito nas religiões. O que o mito influencia dentro das religiões? Então, vamos lá. Há muitos modos de se conhecer o mundo, que depende da situação do sujeito diante dos objetos de conhecimento. Ao olhar as estrelas no céu noturno, um índio caipó as enxerga a partir de um ponto de vista bastante diferente da de um astrônomo ou um cientista, né? O índio caipó vê nas estrelas as fogueiras que alguns de seus deuses acendem no céu para tornar a noite mais clara. Que aí a gente já entende que é um mito, né? Que é um conhecimento que é passado de forma oral, sempre dos mais velhos para os mais jovens, né? Que é uma cultura ligada muito à natureza. Agora vamos adiante. O astrônomo ou o cientista vê os astros que têm luz própria e que formam uma galáxia. Já é uma visão diferente, é uma visão mais científica. O índio compreende e conhece as estrelas a partir de um ponto de vista mitológico ou religioso, né? Porque ele acredita que seja um Deus que acende as luzes no céu para tornar a noite mais clara. Já o astrônomo as compreende e conhece a partir de um ponto de vista científico, ou seja, através da ciência, o astrônomo enxerga as estrelas de outro modo. Então, o que o mito quer dizer? Há muitas formas de conhecer o mundo, que depende da situação do sujeito. Se ele vai ver por um prisma mitológico, se ele vai ver por um prisma religioso,
pelo um prisma científico e assim sucessivamente, certo? A mitologia, a religião e a ciência são formas de conhecer o mundo, são modos de conhecimento, assim como o senso comum, a filosofia e a arte. Todos eles são formas de conhecimento, pois cada um, a seu modo, desvenda os segredos do mundo, explicando e atribuindo-lhe um sentido. Ou seja, dependendo do ponto de vista que vamos enxergar os objetos e o mundo, é transmitido um conhecimento específico. Quando a gente trata do conhecimento mítico, a gente está tratando das narrativas fantásticas, do sobrenatural, das narrativas repletas de heróis, repletas de deuses, de monstros, de ninfas, né? E assim sucessivamente. Então, esse conhecimento trazia para a cultura no momento um conhecimento sobre o mundo, sobre a origem dos seres humanos, mesmo que contada de uma forma mítica, de uma forma sobrenatural, de uma forma utilizando a imaginação, os poemas, né, recitando os poemas. Esse tipo de conhecimento era absorvido e traduzido naquela cultura como uma forma de desvendar os mistérios da humanidade, mesmo que para isso fosse utilizado o conhecimento mitológico, tá ok? E ainda é usado hoje em dia. O mito ainda é usado para transmitir alguns conhecimentos dentro de algumas culturas, certo? A cultura indígena, até a nossa cultura também. A gente tem certos mitos que até hoje é utilizado para transmitir conhecimento, tá certo? Então vamos dar continuidade. O mito proporciona um conhecimento que explica o mundo a partir da ação de entidades, ou seja, forças, energias, criaturas, personagens que estão além do mundo natural e que o transcendem, que são sobrenaturais. Ou seja, o mito se utiliza, né, do conhecimento a partir de entidades, ou seja, a partir de deuses, de monstros, de ninfas, de fadas, de sereias, né, de criaturas sobrenaturais, né, que estão além do mundo natural, ou seja, a gente não encontra em qualquer lugar. Elas são sobrenaturais, porque ela não está nesse mundo comum que a gente costuma ver com os nossos olhos. Ela está na narrativa fantástica, na nossa imaginação, entendeu? Então, é uma narrativa sobrenatural, porque você não vai ver esses deuses, você não vai ver essas deusas, esses monstros, que nem são os centauros, que são metade homens, metade cavalos, vocês não vão ver. Porém, é através da imaginação e da narrativa fantástica que as pessoas imaginavam nas suas cabeças as figuras desses deuses, desses monstros, né? E daí todo o conhecimento, através dessa narrativa, era passada para as pessoas através desses artistas populares que contavam essas histórias e esses poemas e que deu origem, né, ao mito e à mitologia que nós conhecemos hoje, tá certo? Então, a nossa aula foi essa. Mais adiante, vamos fazer a nossa atividade e eu desejo a vocês, no dia de hoje, bons estudos. Leiam o texto com atenção e assistam o nosso vídeo para poderem, em seguida, fazer a atividade de hoje, tá certo? Um bom dia e bons estudos.